Olá, bem-vindo ao canal Escuridão do Além. Aqui, você encontrará coletaneias assustadoras e emocionantes que o levarão a lugares sombrios e misteriosos. Nossos talentosos narradores dão vida a essas histórias e relatos, transportando você para mundos de terror e suspense. Se você é um fã de relatos de sobrenatural ou apenas gosta de sentir um frio na espinha, este é o lugar para você. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Coletânea Experiências Sobrenaturais. Minha experiência com um carro assombrado. Há alguns anos, tive uma experiência assustadora e inesquecível envolvendo um carro assombrado. Tudo começou quando decidi comprar um veículo usado para facilitar minha locomoção diária. Após pesquisar bastante, encontrei um carro que parecia estar em boas condições e o comprei sem suspeitar do que estava por vir. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O carro funcionava perfeitamente e eu estava feliz com minha nova aquisição. No entanto, à medida que o tempo passava, comecei a notar coisas estranhas acontecendo. O rádio ligava e desligava sozinho, as luzes piscavam sem motivo aparente, em algumas ocasiões, sentia uma presença sinistra no veículo. Em certas noites, quando dirigia sozinho, ouvia sussurros indistintos vindo do banco de trás. Era como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo, mas não conseguia entender o que diziam. Essas experiências me deixavam arrepiado e com medo, mas decidi não contar para ninguém, com receio de ser considerado louco. À medida que o tempo passava, os eventos sobrenaturais se intensificavam. O carro começou a apresentar problemas mecânicos inexplicáveis. O motor falhava sem motivo aparente, os freios não respondiam corretamente e as portas travavam sozinhas. Era como se algo maligno estivesse controlando o veículo. Decidi levar o carro a um mecânico, na esperança de encontrar uma solução para os problemas. No entanto, o mecânico não encontrou nada de errado com o veículo. Ele disse que estava em perfeitas condições e não conseguia explicar os eventos estranhos que eu estava vivenciando. Com o passar do tempo, a situação se tornou insustentável. O medo constante e a sensação de estar sendo observado me consumiam. Decidi me desfazer do carro assombrado, vendendo-o para uma pessoa que não tinha conhecimento da sua história. Senti um alívio imenso ao me livrar daquela presença maligna. Desde então, nunca mais tive qualquer experiência sobrenatural envolvendo carros. Acredito que aquele veículo em particular estava amaldiçoado de alguma forma, e fico grato por ter conseguido me livrar dele. Essa experiência me ensinou a sempre confiar em minha intuição e a não ignorar os sinais que o universo nos envia. O enigma da mulher de branco. Há muitos anos, em uma pequena cidade cercada por densas florestas, surgiu uma lenda que ecoava pelos cantos sombrios. Os moradores contavam histórias assustadoras sobre uma figura misteriosa conhecida como a Mulher de Branco. Diziam que ela aparecia nas noites de lua cheia, vestida com um longo vestido branco, cabelos negros como a noite e olhos penetrantes. Acredita-se que a Mulher de Branco era o espírito de uma jovem que havia perdido sua vida trágica e prematuramente. Sua alma atormentada vagava pela cidade, em busca de justiça ou redenção. Alguns diziam que ela procurava vingança contra aqueles que lhe causaram mal, enquanto outros acreditavam que ela estava presa em um ciclo de sofrimento, incapaz de encontrar paz. As aparições da Mulher de Branco eram sempre acompanhadas por eventos inexplicáveis. Testemunhas afirmavam ter ouvido sussurros vindos do nada, sentir uma presença arrepiante e até mesmo presenciar objetos se movendo sem explicação. A cidade inteira vivia com medo, trancando suas portas e janelas nas noites de lua cheia, rezando para não cruzar o caminho da figura enigmática. Um jovem chamado Lucas, fascinado pelo sobrenatural, decidiu investigar a lenda da Mulher de Branco. Ele mergulhou em pesquisas, entrevistou moradores mais antigos e explorou os arquivos empoeirados da biblioteca local. Sua curiosidade o levou a descobrir segredos sombrios enterrados no passado da cidade. Conforme Lucas desvendava os mistérios por trás da Mulher de Branco, ele percebia que a lenda era muito mais complexa do que imaginava. A história da jovem era triste e cheia de injustiças, e ele sentiu empatia por sua dor. Determinado a ajudar a alma perdida, Lucas embarcou em uma jornada perigosa para desvendar a verdade e libertar a Mulher de Branco de seu tormento eterno.
Com coragem e perseverança, Lucas enfrentou desafios assustadores e seguiu pistas obscuras que o levaram a descobertas surpreendentes. Ele encontrou pessoas dispostas a ajudar e outras que tentaram impedi-lo de prosseguir. Mas, movido por sua compaixão e desejo de fazer o bem, ele continuou sua busca incansável. No momento crucial, Lucas finalmente encontrou a resposta que tanto procurava. Ele desvendou o segredo por trás da tragédia que havia levado a jovem à sua morte prematura e descobriu uma maneira de libertar sua alma atormentada. Com um ato de bondade e compaixão, ele restaurou a paz para a mulher de branco e trouxe justiça ao passado sombrio da cidade. A lenda da mulher de branco não foi mais contada com medo, mas sim com respeito e admiração. A história de Lucas se tornou um símbolo de coragem e empatia, inspirando outros a enfrentar seus próprios medos e buscar a redenção. A cidade aprendeu que nem tudo é o que parece e que, por trás de uma figura assustadora, pode haver uma história de dor e sofrimento que merece ser ouvida. Uma noite assombrada. Em uma noite sombria e silenciosa, eu me vi envolvido em uma experiência assustadora que me fez questionar a existência do sobrenatural. Foi uma noite assombrada que jamais esquecerei. Tudo começou quando decidi passar a noite em uma antiga casa abandonada, conhecida por suas histórias de assombração. Movido pela curiosidade e um pouco de coragem, adentrei os portões enferrujados e adentrei o local. Assim que entrei na casa, uma atmosfera pesada e opressora tomou conta do ambiente. O cheiro de mofo e a sensação de estar sendo observado me deixaram arrepiado. Mesmo assim, continuei explorando os cômodos escuros e empoeirados. De repente, ouvi um ruído estranho vindo do andar de cima. Meus passos vacilaram, mas minha curiosidade me impulsionou a subir as escadas. Cada degrau parecia render como um aviso, mas eu estava determinado a descobrir a verdade. Ao chegar no topo da escada, deparei-me com uma figura sombria parada no corredor. Seus olhos brilhavam no escuro, transmitindo uma sensação de malícia e mistério. Meu coração acelerou e um frio percorreu minha espinha. Tentei falar, mas as palavras não saíam. A figura começou a se aproximar lentamente, flutuando pelo corredor. Minhas pernas pareciam pesadas como chumbo, mas eu não podia fugir daquele encontro assustador. Enquanto o vulto se aproximava, uma sensação de pavor e desespero tomou conta de mim. Minha mente estava repleta de pensamentos confusos e medos profundos. Eu não sabia o que esperar ou como reagir. O vulto finalmente chegou perto o suficiente para que eu pudesse ver seus detalhes. Era a figura de uma mulher, com um vestido branco e cabelos longos e desgrenhados. Seus olhos vazios transmitiam tristeza e angústia em um instante. A figura desapareceu diante dos meus olhos, deixando para trás apenas uma sensação de arrependimento e melancolia. Fiquei paralisado, tentando processar o que havia acontecido aquela noite assombrada mudou minha vida para sempre. Desde então, passei a acreditar que existem forças além da nossa compreensão, que habitam os cantos mais sombrios do mundo. O sobrenatural se tornou uma parte intrínseca da minha existência. O mistério das velas assombradas. Era uma noite sombria e chuvosa quando me deparei com um antigo cemitério abandonado. A curiosidade me impulsionou a explorar aquele lugar macabro, mesmo sabendo que histórias assustadoras o envolviam. Com uma lanterna em mãos, adentrei o cemitério, sem imaginar que estava prestes a vivenciar um encontro sobrenatural. Enquanto caminhava entre as lápides, notei um mausoléu solitário no centro do cemitério. Intrigado, me aproximei e deparei-me com um altar improvisado, adornado com velas antigas. Elas tremeluziam suavemente, mesmo sem vento algum. Uma sensação arrepiante percorreu meu corpo, mas minha curiosidade falou mais alto. Sem hesitar, acendi uma das velas, e imediatamente, uma presença sinistra pareceu se manifestar ao meu redor. Sussurros inaudíveis ecoaram pelos corredores sombrios do cemitério e sombras dançaram ao meu redor. Fiquei paralisado, incapaz de compreender o que estava acontecendo. A cada vela que acendia, a atmosfera se tornava ainda mais densa e assustadora. Sons estranhos ecoavam pelo ar e uma sensação de opressão me envolvia. Parecia que as velas estavam conectadas a uma energia sobrenatural, liberando forças além do nosso entendimento. Conforme as horas passavam, percebi que as velas assombradas estavam tentando me transmitir uma mensagem. Imagens e flashes de eventos passados invadiram minha mente, revelando histórias trágicas e almas atormentadas.
Era como se as velas fossem portais para o mundo dos espíritos, permitindo que eles se comunicassem com os vivos. Aterrorizado, decidi apagar as velas uma a uma, na esperança de interromper a conexão com o sobrenatural. À medida que cada chama se extinguia, a sensação de opressão diminuía e as sombras recuavam lentamente. Finalmente, a última vela foi apagada e a calma retornou ao cemitério. Saí do cemitério com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. O que eu havia testemunhado era real ou apenas fruto da minha imaginação? Ainda hoje, fico intrigado com aquele encontro sobrenatural e as velas assombradas que pareciam ser portais para o desconhecido. Essa experiência me ensinou a respeitar o sobrenatural e a reconhecer que existem mistérios neste mundo que nunca poderemos compreender completamente. As velas assombradas permanecem como um lembrete de que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar. A jornada da morte, uma reflexão profunda. A morte é um tema que desperta diversos sentimentos e questionamentos em nós. Ela é uma parte inevitável da vida, mas também é um mistério que nos intriga e nos assusta. Nesta narrativa, vou compartilhar uma experiência pessoal que me fez refletir sobre a finitude da existência. Tudo começou quando recebi a notícia de que um ente querido havia falecido. A tristeza e o vazio tomaram conta de mim, e a dor da perda parecia insuportável. A morte, que antes parecia distante e abstrata, agora se tornava uma realidade cruel e dolorosa. Ao longo dos dias seguintes, fui confrontado com a inevitabilidade da morte. A cada instante, pensava na fragilidade da vida e na brevidade de nossos momentos neste mundo. Perguntas surgiam em minha mente: o que acontece após a morte? Existe algo além desta existência terrena? Em busca de respostas, mergulhei em leituras e reflexões sobre o tema. Descobri diferentes visões e crenças sobre a morte, cada uma com sua própria interpretação e significado. Encontrei consolo nas ideias de que a morte não é o fim absoluto, mas sim uma transição para outro plano de existência. Durante esse período, também tive a oportunidade de conversar com pessoas que haviam vivenciado experiências de quase morte. Suas histórias eram fascinantes e me faziam questionar ainda mais sobre o que nos espera além desta vida terrena. Suas descrições de paz, luz e amor incondicional me trouxeram um certo conforto. Morte, embora seja cercada por uma aura de tristeza e luto, também pode nos ensinar valiosas lições. Ela nos lembra da importância de aproveitar cada momento e valorizar as pessoas que amamos. Ela nos incentiva a buscar um propósito maior em nossas vidas e a deixar um legado significativo para o mundo. Apesar das incertezas e da dor que a morte traz, aprendi a abraçar a sua presença como uma parte natural da jornada humana. Ela nos lembra de nossa própria mortalidade e nos desafia a viver com autenticidade, compaixão e gratidão. No final das contas, a morte é uma professora implacável, nos ensinando a valorizar a vida e a enfrentar nossos medos mais profundos. Ela nos lembra que somos seres finitos e que devemos aproveitar cada momento com sabedoria e amor. Uma experiência sobrenatural. Era uma noite escura e chuvosa quando decidi visitar a famosa Fazenda Assombrada. Sempre fui fascinada pelo desconhecido e atraída por histórias de fantasmas e fenômenos paranormais. Mal sabia eu que essa visita mudaria minha vida para sempre. Ao chegar à fazenda, fui recebida pelo dono, um homem idoso com olhos misteriosos e um sorriso enigmático. Ele me contou sobre os relatos de aparições e eventos inexplicáveis que aconteciam ali há décadas. Curiosa e um pouco apreensiva, decidi explorar a fazenda por conta própria. À medida que adentrava os corredores sombrios e os quartos vazios, sentia uma presença estranha ao meu redor. O ar parecia mais pesado, e o som de passos ecoava pelos corredores vazios. Em um dos quartos, pude sentir uma brisa gelada que me arrepiou até a espinha-ponta enquanto caminhava pelo antigo celeiro. Ouvi um ruído assustador vindo de uma das salas. O medo tomou conta de mim, mas minha curiosidade era maior. Com passos hesitantes, abri a porta e deparei-me com uma cena que me deixou sem palavras. Uma figura etérea, translúcida, flutuava no ar. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e seu rosto exibia uma expressão de tristeza profunda. Era um fantasma, um espírito que vagava pela fazenda em busca de paz. Enquanto observava o fantasma, senti uma onda de compaixão e empatia. Percebi que aquele espírito era alguém que havia sofrido muito em vida e que ainda carregava uma carga emocional pesada.
Decidi me aproximar e estender a mão, oferecendo-lhe conforto. Para minha surpresa, o fantasma estendeu sua mão translúcida e tocou a minha. Uma sensação de calor e tranquilidade invadiu meu ser. Pude sentir sua gratidão e alívio por ter alguém disposto a ouvir sua história. Durante horas, conversamos sobre sua vida passada e as circunstâncias que o levaram a permanecer preso na fazenda. Ele compartilhou suas dores, seus arrependimentos e suas esperanças de encontrar a paz finalmente. Desde aquela noite, a Fazenda Assombrada deixou de ser apenas um lugar de medo e mistério para mim. Agora, é um local de conexão e compreensão. Voltei várias vezes para ouvir as histórias dos espíritos que ali habitam, oferecendo-lhes um pouco de conforto e esperança. A Fazenda Assombrada se tornou uma parte importante da minha vida, um lembrete de que nem tudo é o que parece. Por trás das aparências assustadoras, existem histórias de vida e sofrimento que merecem ser ouvidas e compreendidas. Se você é corajoso o suficiente, eu a convido a visitar a Fazenda Assombrada e descobrir por si mesma as histórias que ecoam pelos corredores sombrios. Mas esteja preparada para encontrar mais do que apenas fantasmas. Esteja pronta para encontrar empatia, compaixão e uma nova perspectiva sobre o mundo dos espíritos. Obrigado por ouvir o nosso canal Escuridão do Além. Esperamos que você tenha gostado dos relatos e histórias e que elas tenham levado você a lugares sombrios e misteriosos. Agradecemos sua escolha pelo nosso canal e esperamos que você volte em breve para mais relatos e histórias assustadoras.